Muito, muito obrigado, António Corte Real Gonçalves. Obrigado, aliás, aos quatro intervenientes aqui. Registamos estas suas preocupações quanto aos diversos assuntos. Efetivamente, a questão dos empréstimos à habitação, sobretudo com a taxa de esforço de partida e agora com o aumento dos juros, a taxa de esforço de chegada é completamente diferente. Isso tem vindo a causar, de facto, problemas a quem tem empréstimos à habitação. Já também conversámos sobre eles aqui nesta matéria. Quanto à questão da continuação, da possível continuação da linha de metro que está projetada até ali a Loures, ela já em tempos tinha sido conversada. Eu próprio já tive a ocasião de abordar essa matéria com o Governo e a propósito de uma proposta na Assembleia Municipal por parte do grupo da Nova Geração, que eu creio que foi aprovada até por unanimidade, penso eu, mas a propósito dessa deliberação que foi tomada na Assembleia Municipal, eu tive a ocasião já de escrever novamente ao Sr. Secretário de Estado que trata destes assuntos da mobilidade para ver se, agarrado ao alargamento a Loures, também poderia ser pensado o alargamento a Via Longa. Eu tive aqui a ocasião de dizer que, com o arranque da operação da Carris Metropolitana, o que se verificou é que a procura tem correspondido muito ao que se esperava e já estamos a níveis antes do Covid, o que é positivo, nomeadamente naquela zona de Via Longa, que é fundamentalmente servida em termos de transportes públicos por transportes públicos rodoviários. E esta situação, embora a solução de metro que está pensada para ali, para Loures, não seja propriamente o metro como a gente o conhece, é também uma solução rodoviária, mas em via própria. Se fosse estendida, poderia facilitar porque encaixava mais procura. Sobretudo, e também dei conta que, com as dificuldades que têm existido no funcionamento dos próprios comboios, por um conjunto de situações que se têm sabido e ao longo deste ano, as pessoas tiveram mesmo que recorrer mais aos transportes públicos rodoviários do que aos ferroviários. Portanto, enfim, é um assunto pertinente, registamos e aqui temos vindo também a falar sobre este assunto. Quanto ao Sr. Rui Pato e ao Daniel Bernardes, que eu saúdo, falaram da mesma matéria, queria saudá-los, quer pela iniciativa que aproveitou o espaço existente pela Câmara Municipal para esta matéria, quer o Daniel Bernardes, que nos remeteu um abaixo assinado sobre este assunto também. Só dizer aqui três coisas. Nós não estamos ainda no momento de nem na Câmara Municipal tomarmos uma posição sobre esta matéria. Uma posição estruturada, fundamentada, digamos assim. Porquê? Quando em novembro o Governo anunciou que o comboio de alta velocidade deixava de ter uma linha dedicada e passava a correr em bitola ibérica, isso veio introduzir uma alteração radical no que era o conceito de alta velocidade em Portugal. Nomeadamente na ligação Lisboa-Porto, que foi o grande objetivo daquele anúncio que foi feito, foi neste troço. E em todos os outros a criar, passam a haver comboios de alta velocidade, nomeadamente entre Porto e Lisboa, em grande número. Estamos a falar, estou a falar de cor, mas são mais de 60 composições diárias, para cima e para baixo, de comboios rápidos. Não serão TGV, mas são comboios rápidos. Bom, isso, com essa alteração, que foi uma alteração fundamental na Estratégia Nacional de Abordagem de Alta Velocidade, nós aqui, na Câmara Municipal, imediatamente tocaram os sinos, quer dizer, atenção, se assim é, algo tem que se fazer ou tem que se garantir, porque se passarem a correr nestas nossas linhas aqui, que são duas, muito mais comboios de alta velocidade do que os que existem hoje, o que é que acontece aos comboios suburbanos? Quer dizer, o que é que acontece às pessoas que precisam ir de Vila Franca para Lisboa, ou de Alhandra para Lisboa, ou de Vila Franca para Zambuja, ou de Lisboa para ou de Alhandra para Zambuja, ou de Vila Franca para Zambuja. Ou seja, as pessoas que todos os dias e a toda a hora precisam de comboios para se deslocar no âmbito da área metropolitana de Lisboa. Face a isso, tomamos imediatamente uma deliberação que está online para toda a gente ver e que basicamente diz o seguinte: tendo em conta este novo paradigma, exortamos as autoridades competentes, no caso as Infraestruturas de Portugal,
para estudarem as diversas oportunidades, as diversas alternativas existentes sobre esta matéria. Sendo que é importante que alguma coisa seja feita, para que nós continuemos a ter ligação aos transportes públicos da área metropolitana de Lisboa por via férrea. Uma vez que o que nós pretendemos é que hajam cada vez mais comboios e que eles funcionem como um metro, porque no fundo temos condições para haver comboios de 5 em 5 minutos e as pessoas chegarão a Lisboa, a Zambuja, com grande facilidade. Portanto, que estudassem as diversas alternativas. E que depois de estudarem as diversas alternativas, nos fosse apresentada uma determinada opção e assumimos o compromisso de que o que nos fosse chegando era imediatamente tornado público e que ficava, aliás, tudo disponibilizado publicamente pela Câmara Municipal para que houvesse condições para as pessoas não só conhecerem, como participarem neste momento. E faço notar que, de acordo com a lei, o período de discussão pública não é este, seria só mais tarde. Mas para nós é fundamental que as pessoas conheçam e possam atuar e dar as suas opiniões sobre esta matéria. Por isso existe uma parte, uma separata no site da Câmara Municipal que tem toda a informação, as reuniões que existiram, as apresentações que foram feitas, os estudos que nos foram entregues e tem lá o espaço para as pessoas poderem fazer os seus comentários. A Câmara Municipal preferentemente há de conseguir chegar a uma opinião sobre esta matéria. Mas para o fazer, precisa de uma parte importantíssima que ainda não foi disponibilizada à Câmara e por isso também não foi às pessoas, uma vez que tem sido a Câmara a disponibilizar às pessoas toda a informação existente. Mas que é fundamental para a gente poder pensar sobre este assunto, que é a parte relativa aos estudos que a IP terá feito para as diversas alternativas que lhe foram presentes, aliás, desde logo pela Câmara Municipal, logo em novembro, ou enterrado, ou semi-enterrado, ou noutro percurso, enfim, as várias opções técnicas que têm que ser feitas, para depois então chegarem a uma delas. Não sei se é esta, se é outra. Esta foi a que mandaram. Esta que está disponível foi a que mandaram. Mas a fundamentação que nos permita perceber o que é que estudaram para chegar a esta, ainda não nos foi entregue. Ora, isso é uma parte fundamental para que a Câmara Municipal possa opinar e discutir este assunto com propriedade, mas é uma parte fundamental para as pessoas que estão interessadas nesta matéria, para os cidadãos em geral, poderem também olhar, perceber o que for perceptível da documentação que for disponibilizada e depois, então, resolvido que for essa questão fundamental, digamos, inicial, então partir para a análise mais fina da opção que está em cima da mesa. Essa parte não chegou à Câmara Municipal. Por isso é que a Câmara Municipal ainda não voltou ainda não voltou a discutir este assunto, porque não pode tomar nenhuma posição formal sobre a matéria sem ter todo o estudo, toda a informação sobre a matéria. Fizemos, por isso, uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, aberta ao público, e que foi transmitida online também, e que se encontra no nosso site, para toda a gente poder ouvir, em que a IP veio aqui apresentar aquele estudo e dar as respostas às perguntas que foram feitas, quer por nós, quer pelo público. Naturalmente foram só algumas perguntas, porque numa reunião não é possível colocar todas as perguntas. Nesse contexto, a IP deu algumas informações sobre o fundamento pela qual chegou a este formato, chamemos-lhe assim. Mas deu, em resposta oral, a perguntas que lhe foram feitas. Isso não chega. E, portanto, e eu já tive a ocasião de dizer isso no início desta reunião, eu próprio voltei a solicitar formalmente à IP que nos fizesse chegar essa informação para nós podermos disponibilizar. Porque mesmo para vocês fazerem uma reflexão, seja a nível associativo, e já houve algumas associações que se juntaram também para refletir sobre esta matéria e fizeram-nos chegar uma tomada de posição sobre este assunto, para qualquer tomada de posição, a informação não ocupa espaço. Mas neste caso a informação é mesmo necessária para que a gente possa refletir convenientemente sobre os assuntos. Para além dessa reunião pública que foi feita,
e em articulação com a senhora Presidente da Assembleia Municipal e a pedido dos Presidentes de Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Vila Franca de Xira, vai então realizar-se no próximo dia 21 de junho uma nova sessão extraordinária, não da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, que é pública e será transmitida online e ficará também junto à restante informação sobre a matéria, para a IP voltar a Vila Franca, no caso será em Alhandra, na Sociedade Euterpe Alhandrense, às 18 horas do dia 21, para voltar a Vila Franca, a apresentar o estudo e, pelo menos é a minha expectativa, possa já dar mais informações relativamente a essa parte da informação, que é a informação fundamental, inicial, digamos, a que originou a solução que eles apresentaram. Portanto, espero que já tragam isso. Não sei se já terão a documentação ou não entregue. Se entregaram a documentação antes, a gente disponibiliza antes. Se não entregaram antes, disponibilizaremos logo que ela nos chegue. Portanto, no dia 21, quem quiser poderá ir à Assembleia Municipal, assistir e participar enquanto público em mais uma discussão desta matéria. Porque a Assembleia Municipal se faz em Alhandra, por uma questão de calendário, o que a Câmara Municipal vai fazer é disponibilizar um autocarro que possa levar pessoas de Vila Franca para Alhandra e depois trazê-las no final da sessão, para nós deixar lá, não é? Mas disponibilizará um autocarro gratuito para fazer este percurso a quem não quiser levar o carro ou não tiver carro para ir até Alhandra. E, portanto, estamos a dar aqui todas as condições e toda a informação possível para que toda a gente possa opinar sobre esta matéria. Agradeço que nos façam chegar todos os vossos contributos. Este que o Daniel nos entregou hoje será também junto a todos os outros que têm entrado, seja através da internet, seja através de papel, porque já houve, na última reunião de Câmara, mais uma pessoa, um cidadão, que falou sobre esta matéria e entregou também a sua participação escrita. Portanto, ela está-nos a chegar ou em papel ou através da internet. Todas elas, seja qual for o seu conteúdo, irão ser remetidas às infraestruturas de Portugal, na altura certa, portanto, na altura em que a Câmara Municipal também disser alguma coisa sobre este assunto, irá sempre em anexo esse conjunto de intervenções, porque todos eles são positivos e, por isso, muito obrigado também por terem trazido esta questão. Os últimos são sempre os primeiros. Peço desculpa, acalhou a ser assim. António...